Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Bom dia, querido, querida, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você for assistir essa mensagem. Nós temos uma mensagem especial para você. Antes, nós gostaríamos de dizer o seguinte: nós temos um link que vai aparecer aqui na descrição para você que está interessado em estudar a Bíblia mais profundamente. Temos estudos bíblicos variados, estudos sobre o Apocalipse, estudos sobre Daniel, estudos aprofundados na Palavra de Deus. Nós vamos fechar os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Querido eterno Deus, pedimos a Tua bênção sobre o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Esteja conosco, Senhor, nos ajude a passar por essas provações, que a nossa fé possa se firmar cada vez mais no Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
O texto para reflexão está em 1 Crônicas, capítulo 21, e diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide levantai o censo de Israel, desde Beceba até Dan. Trazei a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer o meu senhor por trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Ou seja, o rei Davi pediu para que Joabe pudesse levantar o censo. A palavra do Senhor diz que Satanás havia colocado isso no coração de Davi. Nunca Davi havia precisado contar o povo para poder ir para uma batalha, porque a vitória vinha de Deus. Eles não tinham que lutar com os seus braços fortes. Não era o braço forte que dava força ao exército. Era o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, que dava vitória ao povo de Israel. E então Satanás coloca isso no coração de Davi. E Davi é advertido por Joabe, rejeita a advertência e manda contar o povo. E o desenrolar dessa história, o que aconteceu? O verso 14 diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Ou seja, Deus envia um juízo sobre Jerusalém, porque o rei Davi, o líder, havia pecado. Ou seja, o Senhor envia a palavra dele ao profeta Gade no verso 11. Veio, pois, Gade a Davi e disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairei. Davi então prefere cair nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Deus não faz juízo sem usar misericórdia. Deus é misericordioso e os homens poderiam não ter misericórdia de Davi. Então começa o juízo do Senhor a ser executado em Israel, e o Senhor agora envia aquele anjo com a espada fazendo juízo. Nessa questão dessa praga, 70.000 homens caem em Jerusalém. E o que fazer agora em um momento de crise? O que fazer em um momento de tribulação, de angústia? Davi, ele reuniu os seus anciãos e eles começaram a orar, começaram a clamar ao Senhor, começaram a pedir ao Senhor misericórdia. E a palavra do Senhor continua no verso 18 e diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falaram o nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam seus filhos que estavam com ele.
Davi agora recebe a mensagem de Deus para cessar esse juízo, para cessar essa praga. Erga um altar diante do Senhor. Querido, você que está me ouvindo, que está nessa quarentena, o propósito de Deus é que você possa erigir um altar diante dele. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, eu só tenho tempo para trabalhar, eu só tenho tempo para fazer as coisas materiais do cotidiano. Mas agora a gente não tem desculpa de tempo. Deus separou esse tempo para que você pudesse buscar, para que você pudesse restaurar o altar no seu lar. Começa pelo seu lar, pela sua casa. Como você tem buscado a Deus? E a palavra de Deus diz no verso 26, edificou um altar ao Senhor, ofereceu neles holocaustos e sacrifícios pacíficos, invocou o nome do Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. E o verso 30 e o verso 29 diz, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada e do anjo do Senhor. Talvez estou falando para alguém que esteja atemorizado, alguém que está com medo, é normal numa situação dessa. Busque ao Senhor, faça um altar. O altar é um lugar que é representado na Bíblia como um canal entre Deus e o povo. Sobre o altar, você pode colocar a sua vida, a vida da sua família. O altar é o lugar para aqueles que estão atemorizados, para aqueles que estão com medo, para encontrar refúgio nos braços do Senhor. Muito bem, a gente tem alguns exemplos de pessoas que erigiram um altar ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 28, verso 16, diz assim, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. No verso 22, Gênesis 28, verso 22, diz assim, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O lugar onde Davi havia erguido o altar do Senhor, na eira de Ornã, era o mesmo lugar quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, quando Jacó estava angustiado, quando Jacó estava atemorizado, e ele deitou em uma pedra, colocou uma pedra como travesseiro. Aquele lugar, Deus deu uma visão. Anjos subiam e desciam naquele lugar. E aquele lugar foi conhecido como Betel, a porta do céu. E interessante é que cumpre uma profecia aqui no verso 22. A pedra que erigi como coluna será a casa de Deus. Davi cumpre essa profecia porque no lugar onde ergueu um altar para interceder pelo povo, para interceder pela nação, para interceder por Jerusalém, naquele lugar ali, depois foi erigida o templo do Senhor que o seu filho Salomão havia edificado. Então, querido, o altar é o lugar de refúgio, lugar de buscar, e que aquele que ergue um altar ao Senhor jamais ficará sem consolo, jamais ficará sem resposta, jamais ficará sem a presença de Deus. Que você nessa quarentena erga o altar do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua família, assim como Jacó, assim como Davi que estava atemorizado. Faça do altar um lugar de buscar ao Senhor. E o Senhor irá te abençoar. O Senhor irá cessar essa praga. E em nome de Jesus sairemos mais fortes dessa crise. Seremos fortalecidos pelo poder dos céus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Por mais que você tenha 1000 vezes falhado, entregue-se a Cristo. Ele está esperando você de braços abertos. 1000 vezes eu falhei, até que encontrei Tua palavra, ó Senhor.
E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, Senhor. Eu entrego meu coração. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho, meu filho, ó Pai. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a ti, meu Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor pra ti, Jesus.